TV Câmara recebe hoje Frederico Ponchon, do Conselho Municipal do Idoso, para falar um pouco sobre as políticas públicas para esse segmento da sociedade. Para conversar com a gente, temos aqui também o jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara de Jacareí. Frederico, bem-vindo ao nosso programa. Rodrigo, obrigado pela participação. Para começar, eu peço então que o Rodrigo, nosso convidado, faça então a primeira pergunta ao Frederico. Ô Fred, o que é o Conselho Municipal do Idoso? Quando que ele foi criado aqui em Jacareí? O Conselho Municipal do Idoso aqui no município de Jacareí, ele existe desde 1994. E a principal função dele é fazer a propositura e a fiscalização das políticas públicas voltadas para os idosos. E hoje a composição dos membros dele são 16 membros, sendo 4 da sociedade civil e 4 do poder público. E é um conselho que integra quantas pessoas mais ou menos de idosos aqui em Jacareí, que vocês ajudam? Hoje, geralmente a gente se tratando de população idosa, de modo geral, é de 10 a 15%. É importante salientar a crescente, isso é uma constante, essa crescente é de 10 a 15%. Esse número hoje deve estar em torno mais ou menos de uns 20 mil idosos. Se você pudesse destacar no âmbito da atuação do Conselho hoje em Jacareí, qual seria a principal área, a principal ação que vocês têm com a sociedade aqui na cidade? Hoje a gente tem bastante, às vezes surgem alguns casos, por exemplo, de apropriação indébita dos valores do benefício dos idosos. Isso é um caso que acontece bastante. A questão da violência também, infelizmente, acontece ainda. Essa apropriação indébita é a pessoa ir lá receber a aposentadoria do idoso ali da família? Isso, essa apropriação indébita, e geralmente tanto a apropriação indébita quanto a questão da violência, infelizmente, até é difícil de falar, acontece geralmente por um parente muito próximo. Como é que esses casos chegam até vocês, Fred? Através de denúncias. Nós temos algumas portas de entrada para essas denúncias, tem os CRAS, os CREAS, temos a delegacia e algumas exceções vão diretamente para o Conselho. Aí a gente vê qual é a verdadeira conotação dessa denúncia e a gente direciona para onde tem que ser. Algumas vezes tem que ser direcionado para a SAS, que é onde a gente aciona um assistente social. Algumas vezes é questão de polícia mesmo, é caso de polícia, delegacia, algumas vezes promotoria. São várias vertentes que a gente tem nesse caso de denúncia. E vale até, que nem o Rodrigo me perguntou, o que faz o Conselho ser muito forte, até quando a gente vai fazer a distribuição desses casos, é que é uma equipe, eu posso dizer, multidisciplinar. Tem pessoal do esporte, tem pessoal da saúde, da OAB. Isso faz o Conselho ser muito dinâmico e versátil. São comissões, né, que existem ali. Isso. É um representante de cada. 8 do poder público e da sociedade civil. Isso faz os casos se resolverem rapidamente na medida do possível. Hoje a gente não tem nenhum caso na gaveta. A maioria desses casos que você pode falar da apropriação indébita mesmo? Que é mais recorrente? Isso, do benefício, né? Muitas vezes eles se apropriam indevidamente do cartão de benefício do idoso e fazem um uso para o que as pessoas querem, e não de fato pelo que deveria ser, que é o quê? O benefício, o conforto do idoso. O idoso está ali, às vezes, numa situação de muita vulnerabilidade e a pessoa se beneficiando ali do seu direito. Sim, tem. Às vezes, também outra situação que vale assim, ressaltar, agora faz tempo que não acontece mais aqui no nosso município. Já aconteceu de casas clandestinas de repouso. Isso é uma situação gravíssima, porque a pessoa não tem alvará, não tem liberação de corpo de bombeiro, não tem liberação de vigilância sanitária, não tem acessibilidade com rampa. Muitas vezes não tem capacitação profissional para tratar. Não, porque é muito difícil. Hoje, aqui no município, nós temos 4 casas de repouso, assim que a gente pode dizer, legais, que fazem um ótimo trabalho. E a gente acompanha, especialmente eu acompanho uma mais de perto, você vê a quantidade de funcionários que você tem que ter e o custo que é para manter um serviço de qualidade para os idosos. Fred, a gente falou esse exemplo aí da apropriação indébita, se dá num âmbito muitas vezes familiar. Mas em relação ao atendimento e a atenção que o poder público dá a essa parcela da sociedade, quais são os principais enfrentamentos que o Conselho tem hoje? Hoje aqui no município de Jacareí, a gente pode falar que assim, o nosso apoio, o principal apoio do Conselho do Idoso é a Secretaria de Assistência Social.
E a gente vai vendo uma crescente, está sendo uma constante a melhora na qualidade do atendimento, principalmente por parte das assistentes sociais. A gente percebe através dos laudos que nos são enviados, a gente solicita isso para a SAS, e a SAS não dá a devolutiva através de escuta, através de visitas, e a gente vai ver a qualidade desses laudos. E com isso, com os laudos mais bem elaborados, os casos são resolvidos mais rapidamente, sendo que para o idoso é uma corrida contra o tempo muitas vezes, né? Eu queria que você contasse aqui pra gente, você estava me contando um pouquinho antes da entrevista, a sua história no Conselho Municipal do Idoso, né? Que você é uma pessoa jovem e é presidente do Conselho Municipal do Idoso. Como é que foi a sua entrada no Conselho e a sua ida para a presidência? É muito interessante essa passagem. Eu comecei no Conselho do Idoso meio que por um acaso mesmo. Nós tínhamos um representante, eu represento o Serviço Social do Transporte no Conselho do Idoso, e nós tínhamos um representante. Eu fui convidado para participar, para auxiliar em alguma coisa que a gente estava imaginando em fazer um evento. E nisso você vai tomando gosto, você vai criando mais afinidade com o assunto. E daí o nosso representante acabou saindo, aí eu acabei entrando como conselheiro. Nessa você vai se interagindo mais, você vai criando mais gosto por toda essa situação. Foi quando teve uma eleição para a presidência, e foi quando eleito fui, né? E nessa fui reeleito, estou no segundo mandato. E assim, eu posso dizer assim, você falou essa questão da minha idade para o Conselho do Idoso. Até a gente estava comentando antes de entrar no ar assim, pô, Fred, eu imaginava um senhor. Eu falo assim, você não é o primeiro não. Várias pessoas pensam assim. E eu acho que um dos motivos que acaba dando certo, eu encaro assim, muito particularmente vendo assim, é que esse intercâmbio das gerações. Hoje eu enxergo que esse intercâmbio das gerações é fundamental para a gente manter a vida do idoso, para manter essa longevidade com qualidade, muito mais salutar. Esse intercâmbio entre as gerações, essa troca é muito válida. E você vive ela ali na tua experiência cotidiana. Isso, na íntegra ali, eu respiro isso, sabe? Às vezes a gente doa o nosso tempo, nossa atenção, e a gente recebe de troca o quê? Além da gente conseguir propiciar de uma maneira ou outra uma qualidade, um bem-estar para o idoso, a gente está aprendendo muito. Porque a gente está lidando com o idoso, você está lidando com a experiência de vida. Essa troca que tem, esse intercâmbio, eu reforço, esse intercâmbio entre as gerações, eu vejo que assim, principalmente pela crescente que está dessa longevidade dos idosos, é primordial. É muito salutar esse intercâmbio entre as gerações. Fred, a gente está falando idoso, mas também é comum melhor idade, terceira idade, idoso. Qual que é a forma mais apropriada ou mais correta, ou a que as pessoas que estão nessa faixa, que se identificam, porque às vezes a pessoa ela se identifica, ela não é considerada legalmente, mas ou não se identifica. Não, tem gente que você fala melhor idade e não gosta. Tem gente que fala da terceira idade e não gosta. A gente costuma tratar assim, até quando vai visitante lá no conselho, ou mesmo quando a gente tem que fazer alguma intervenção, a gente não fica assim, porque muitos não gostam de ser tratado assim, como aquele idoso e tendo uma conotação de coitado. Sabe, ele é idoso, coitadinho. Não, pelo contrário. Muitas vezes ele está precisando de um auxílio. Mas não que você tenha que tratar ele de um lado pejorativo. Infelizmente, algumas pessoas fazem isso, discriminam. Infelizmente tem isso. A gente vê isso até batendo muito assim, é uma pauta muito interessante, que tudo acaba convergindo pela crescente do número de idosos. A gente teve uma situação numa instituição de ensino aqui em Jacareí, que estava tendo hoje, né, bullying, é caracterizado como bullying, né, com um idoso. Um caso gravíssimo estava tendo, daí acabou tendo que ter uma intervenção para fazer a conscientização desses alunos na faculdade, que são mais jovens do que o idoso, para a gente ver, para mostrar para esses outros alunos qual é a moeda de troca que você pode ter ali. Ali você tem uma pessoa... Com a presença dele em sala de aula. Isso, valorizar mais isso, ter a troca para que não aconteça, né? Fred, estou com uns dados aqui. A Secretária Nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, ela disse que nos últimos 2 anos, das mais de 50 mil denúncias recebidas pelo Disque 100, a maior parte delas estava relacionada à negligência no cuidado com os mais idosos, com os velhos, como ela falou na entrevista. Quer dizer, são muitas vezes a própria família que não trata, não cuida. E a gente tem esse número de mais de 50 mil denúncias.
esse Disque 100, são duas questões que eu queria saber contigo. Ele funciona em Jacareí? Como é que, se eu ligo lá, qual que é o encaminhamento que tem uma denúncia? E se vocês também, qual é a atuação do Conselho num caso desse, quando você se depara com um caso de negligência da família, o que pode ser feito? Sim, a gente fala assim, que a mercadoria mais valiosa que existe é a informação. Isso aí que você falou, os números para denúncias, os locais, as portas de entrada das denúncias, tem que estar sempre assim, o mais visível possível, para quem tem esse comprometimento com as pessoas idosas. E a partir do momento que chega a denúncia para a gente, é aquilo que eu falei, as denúncias são imediatamente direcionadas para onde tem que ser. Se é uma questão de delegacia, seja o que for. Por quê? Eu repito, é uma corrida contra o tempo. Se a gente deixar para a semana que vem, pode não dar tempo. A gente não sabe o que aquele idoso está passando. Por isso que é importante até salientar para as pessoas estarem sempre alertas na vizinhança, porque muitas vezes está acontecendo do seu lado. A gente não sabe. Entendeu? Você ficar mais atento, porque isso infelizmente se torna muito corriqueiro. A gente vê na televisão toda hora aquelas imagens dos cuidadores batendo nos idosos, maltratando. Às vezes até a vizinhança quer denunciar, mas às vezes tem medo, sei lá. Acontece isso também, né? Então, essa questão até que você falou, na questão do cuidador, é uma outra pauta interessante. Essa questão do cuidador de idoso. Hoje está muito em alta as pessoas, principalmente algumas estão fora do mercado, querem se capacitar para ser cuidadores de idosos. É bem-vindo, mas a pessoa tem que estar devidamente capacitada. Porque a pessoa que ficar na mão de uma pessoa que não está devidamente capacitada é pior, muitas vezes, do que deixar ela da maneira que está. Isso foi uma avaliação muito grande, né? Tem que ser bem avaliado, né? Sim, com certeza. Porque senão piora a qualidade de vida do idoso, assim, é muito rápido. Isso traz um outro ponto. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa, que muitas vezes ainda existe um certo, vamos chamar de preconceito da família em encaminhar o seu parente ali da terceira idade por uma casa de repouso ou por uma clínica, que isso pode, muitas vezes é encarado socialmente isso como um ato de desapego. Como é que é essa questão, Fred? Porque às vezes a pessoa ela necessita de algum cuidado especial, que passa desde uma alimentação ou a questões de mobilidade, que a família também não tem condições de oferecer. Como é que isso vem mudando no país ou ainda é um tema um pouco tabu? Nisso que você está falando, a gente tem duas vertentes. Tem essa vertente que você falou, que realmente o idoso precisa ir para uma casa de repouso. Por quê? A questão do controle de medicamento, muitas vezes ele tem algumas limitações físicas, que precisa ter um local totalmente adaptado, precisa ter gente especializada para cuidar. Você vai você vai num asilo aqui em Jacareí, você vai ter nutricionista, você tem médicos, você tem fisioterapeuta, você tem enfermeira, você tem uma gama de profissionais treinados para tal. Muitas vezes o idoso, isso é verdade, dá mais qualidade de vida para ele estando numa casa de repouso. Mas também tem a outra vertente que eu falei. Tem algumas pessoas, infelizmente, que assim querem, às vezes, é meio difícil falar assim, ficar livre do idoso. Alguns encaram o idoso como um peso. Isso é uma pena, porque eu fico muito triste de ver isso, porque as pessoas começam a fazer uma inversão de papéis na cabeça, inversão de valores. Calma aí, muitas vezes o idoso não é um idoso truculento, não é um idoso que dá trabalho, mas a pessoa começa a encarar daquela maneira. Ela cria um paradigma em torno daquilo e fica querendo internar o idoso. Isso é triste. Isso é triste. Quando nesse caso, é muito triste de ver. Na primeira, eu sou totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor porque melhora a qualidade de vida para o idoso. E não sobrecarrega tanto a família, que muitas vezes não tem, pela questão do dia a dia que é corrido, muita gente trabalha em casa, não acaba tendo tempo, esse idoso precisa de alguém cuidando dele em período integral, aí é válido. E quem fiscaliza essas casas? O Conselho do Idoso fiscaliza. O Conselho do Idoso fiscaliza. Se tiver alguma denúncia, é apurado. E tem pode ser pela OAB, algumas vezes, como já aconteceu no passado. A OAB também fiscaliza isso. Às vezes pode chegar alguma denúncia em delegacia, em CRES, em CRAS. Só que, assim, felizmente aqui no nosso município é muito difícil. Dessas que são legais, que atuam hoje no nosso município, é muito difícil isso acontecer.
porque eles realizam um trabalho assim espetacular. E a família que está numa situação dessa, como no primeiro caso que você falou, o que ela deve levar em consideração na procura de uma casa de repouso ou de um espaço como esse? Ela tem que ir até o espaço, conversar com a assistente social, entendeu? E ver a parte de você entrar, de você chegar. Nós já fizemos intervenções em casas clandestinas. De você entrar no local, você já vê que não é legal. Você já vê que não é legal. Mas tem que ver toda essa parte da documentação, e Jacareí até acaba facilitando, porque é muito fácil você ter essa informação de quais são que atuam com tudo certinho, a parte de documentação, a parte de funcionário, realmente estão capacitados para cuidar desses idosos. Bom, o programa TV Câmara Entrevista vai para o intervalo, hoje aqui conversando com Frederico Ponchon, do Conselho Municipal do Idoso, com a participação do jornalista Rodrigo Romero, da TV Câmara. Até breve.